Olá, meu nome é Sérgio Vencio, sou endocrinologista do Laboratório de Águas Dolores e tenho o prazer de trazer esse vídeo falando sobre obesidade para a nossa CIPAT 2021. A ideia é que todos os nossos colaboradores assistam e entendam melhor as causas e as consequências dessa doença e se previnam. Então, sejam bem-vindos. Essa é a forma que a gente usa para classificar a obesidade, né? O índice de massa corpórea. Você pode pegar o seu peso e dividir pela altura ao quadrado, né? A altura multiplicada por ela mesma. Se estiver aqui entre 18,6 e 24,9, você é considerado dentro da normalidade. Abaixo disso, abaixo do peso, né? E acima disso, a gente vai ter desde sobrepeso até os diversos graus de obesidade, sendo que acima de 35 a gente já considera como obesidade mórbida, não mais 40, e já existe a indicação da cirurgia. A obesidade ela está relacionada com uma série de alterações metabólicas, que constitui aquilo que a gente chama de síndrome metabólica, que é aumento da pressão, da insulina e risco de diabetes, aumento das gorduras, né, no sangue, principalmente triglicérides, testosterona, interferência no hormônio de crescimento, isso acaba afetando o endotélio, né, os nossos vasos, causando a normalidade da coagulação do sangue. É por isso que a gente vê no COVID uma mortalidade até de 8 vezes a mais nos pacientes que estão acima do peso. E, obviamente, que, além disso, o estar acima do peso também traz problemas sociais, depressão, menor autoestima, rendimento familiar, compulsão por comida, e está presente cada vez mais em países em desenvolvimento. Os países desenvolvidos têm feito programas com muito sucesso, inclusive, principalmente na Europa, diminuindo o número de obesos e de doença cardiovascular. Dado importante é que quando a criança é obesa, a chance dela ser um adulto obeso é de 40%, ou seja, menos que a metade. Mas se eu permito que essa criança se torne um adolescente obeso, essa chance de estar obeso na vida adulta aumenta para 70%. Então, combater a obesidade infantil é uma obrigação de todos nós. Se um dos pais for obeso, a chance dessa criança e adolescente estar obesa na vida adulta é de 40%, mas quando os dois pais são obesos, essa chance é de 80%. Aqui não entra só fator genético, obviamente, porque às vezes os dois pais são obesos, porque todo o sistema utilizado na casa de alimentação, atividade física e fatores emocionais está muito inadequado, e isso acaba contaminando e passando para as crianças. Quando a gente olha no mundo inteiro, a gente vê a prevalência global de 13% de obesidade, porque na Ásia, principalmente, essa incidência é muito pequena, em alguns países da África, né? Mas, de uma forma geral, nós estamos falando aí de mais de 20%, inclusive no Brasil, com 22% da população obesa, dados da Organização Mundial de Saúde de 2018. E a OMS traz 10 alertas, né, que o SUS encampou, e eu gostaria de trazer para vocês. Primeiro, o acúmulo excessivo ou anormal de gordura, ele traz prejuízo para a saúde. Então, a obesidade é considerada uma doença. Há muitos anos que a gente não fala mais que isso é falta de vontade, de perseverança, de vergonha na cara. Isso é uma atitude que traz muito prejuízo para quem tem essa dificuldade de perder peso, né? Um preconceito que não tem nenhum sentido nos dias de hoje. A prevalência da obesidade triplicou entre 1975 e 2016, então é uma pandemia mundial. A obesidade infantil é um desafio para a saúde pública no século XXI, esse é um dos grandes problemas que a gente vai enfrentar aí nesse século. E a maioria da população, em países onde há mais excesso de peso, e resultado do desequilíbrio entre consumo e gasto também. Tem os fatores genéticos, os fatores ambientais, mas o sedentarismo está fortemente conectado aí com o excesso de peso. Então, o meio ambiente, a comunidade são fundamentais para escolhas saudáveis. Aí entra o papel do governo, entra o papel das empresas, tentando criar um ambiente mais saudável para os seus colaboradores.
Então, existe aí muitas influências não saudáveis, né, para o desenvolvimento da obesidade infantil, as comidas processadas, o acesso a comidas ricas em açúcar e gordura, cada vez mais frequentes nas nossas famílias. Mas a alimentação saudável, ela precisa ser utilizada na prevenção da obesidade, principalmente em países tão ricos e com tanta diversidade alimentar, como é o caso do Brasil. Esse engajamento, ele tem que ocorrer em todos os níveis, né? E fazendo que as pessoas entendam a necessidade de uma alimentação saudável e da atividade física, e é uma abordagem multidisciplinar e respeitando a cultura de cada país, mas obviamente cada um no seu país tentando lutar contra essa epidemia global. Quando a gente fala, então, de Brasil, infelizmente a tentativa de perder peso é muito difícil, né? A população, de uma forma geral, vem aumentando de peso gradativamente. De 2006 para 2018, houve um aumento de 67%, sendo que o crescimento foi principalmente no adulto jovem, entre 25 e 45 anos. Nas mulheres, o aumento foi de 40%, que é um dado extremamente preocupante para todos nós. Quando falamos de tratamento e prevenção de obesidade, a coisa mais óbvia que vem à cabeça é a atividade física. Se exercitar não faz bem somente para a prevenção do ganho de peso, né? Ajuda a prevenir câncer de intestino, de mama, de útero, previne hipertensão, diabetes. Então, qual a quantidade de exercício ideal, né? Idealmente, a gente deveria se exercitar todos os dias, mas pelo menos 3 vezes por semana, 30 minutos já traz benefícios enormes. Esse é o dado que a maioria dos estudos científicos utiliza hoje em dia. E o melhor exercício que existe é a musculação, associada à natação, por exemplo, né? Mas de forma prática, qualquer atividade física que você der conta de manter por mais tempo é a melhor para você. Existem milhares de tipos de dieta, né? O conceito antigo de que todo mundo deve comer 5 vezes ao dia sem açúcar, sem gordura, já caiu por terra. Não que isso seja ruim, é uma forma muito interessante de comer, mas não serve para todo mundo. Então, nós temos a dieta cetogênica, que ela não usa carboidratos, né, muito parecida aqui com a low carb, mas um pouco mais radical. E ao não utilizar carboidrato, não libera insulina, que é um hormônio que previne a queima da gordura, a pessoa acaba, então, emagrecendo, mas é uma dieta enjoativa, não é todo mundo que dá conta de fazer. A dieta paleolítica, que propõe a volta da alimentação dos nossos ancestrais, que se alimentavam principalmente de carne, frutos e sementes, né? A dieta vegetariana e vegana, a principal diferença é que os veganos não consomem nada que tenha origem animal, seja em sua alimentação ou outros produtos, como artigos para higiene, limpeza, vestuário, remédios, por exemplo, cápsulas que são feitas de gelatina, que vem de origem animal. Já o vegetariano, ele não come carne, seja carne vermelha, peixe, aves, mas consome outros produtos de origem animal, como ovo e leite, por exemplo. A dieta mediterrânea, que é uma dieta europeia, né, baseada no consumo de alimentos frescos e naturais, como azeite, frutas, legumes e cereais, leite, queijo, evita muito a questão dos produtos industrializados, né, como salsicha, comida congelada, bolo em pó, né, a dieta que é basicamente feita a base de frutas e verduras, né, que é a dieta crua, muito difícil de ser feita, low carb, que é uma adaptação da cetogênica, que tem uma aceitação melhor, e eliminar completamente o açúcar, que também é uma boa pedida, tanto para emagrecer quanto para a nossa saúde. Óbvio que ninguém precisa comer somente fruta para emagrecer, mas a mudança de hábito alimentar ela é fundamental. Então, não fique mais do que 4 horas sem se alimentar, durma bem, é importante ter esse controle, né? Durante o sono, o nosso organismo produz alguns hormônios que melhoram a nossa saciedade, beba pelo menos 2 litros de água por dia, invista em salada, né? Ela ajuda a enganar a nossa fome, o nosso estômago e comer menos nas refeições. Procure verduras e legumes que você goste, que não sejam muito calóricos, é importante observar isso. Prefira os alimentos integrais, porque eles têm mais nutrientes e fibras. Evite ingestão de sal, que isso aumenta a pressão, retém líquido, né? Prefira preparações menos calóricas, como assados, cozidos ou a vapor. Alimentos gratinados, fritos e a parmegiana ou a milanesa devem ser evitados. E, obviamente, né, procure ajuda de nutricionista ou de um médico especialista no assunto.
Se já gerar em algum dia, não desista, simplesmente recomece no outro dia, tá? Muito obrigado pela atenção de todos e aproveitem a nossa CIPAT.